Bom dia. Rapaz, vocês não sabem o que eu aguento aqui. É um dia feliz. Fica enchendo ela. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Que o Senhor ilumine a leitura da palavra de hoje. Em nome de Jesus, já agradeço por tudo que o Senhor faz na nossa vida e na vida de todos, aonde essa palavra alcançar. Hoje é quarta-feira, dia 5 de agosto de 2026. Estamos aqui em São Paulo. O tempo agora está limpo, 20 graus, né? De uma hora para outra mudou tudo. Nós estamos no 5º mês do calendário bíblico, esse que papai pediu para seguir. Hoje é 22 de Ave, né? A gente tem nos registros aqui das frações ou a paraxá, né, de hoje, no livro de Deuteronômio, capítulo 14, do 1 ao... Do 21. Do 1 ao 21. Isso. Ah, tá, eu entrei, tá. Ai, Senhor. É que eu vou avisar as pessoas, né? Que a live tá começando. Ah, sim, manda o link. Né? Uhum. E pode ir conversando enquanto isso. Algum registro? Você chegou a ver alguma coisa? Se tinha algo pertinente para essa data no calendário bíblico? Nada relevante. É só realmente é o esperar do processo entre o início e o último dia de celebração e mensagens que Deus dá dia após dia de lembranças, né? O lembrar é importante daquilo tudo que foi realizado pelo Pai, por Deus. Oi, Tami, bom dia. Bom dia, Tami. Tudo que foi realizado por Deus, Ele pede para que seja passado de pai para filho, antes de Moisés ou antes do Êxodo, antes de tudo acontecer e o povo ir para o exílio, era passado boca a boca, né? Isto continuou a ser passado, né? Mas depois, principalmente depois de Moisés, enquanto estava no deserto, ali no Êxodo, e de todo aquele acontecimento do povo sair do Egito, mas não tirar o Egito de dentro dele. Ó, quem tá aí? Não o Ari, enxergo. lá de Goiânia. Ô, Ari, Bom grande, dia. falamos de você essa semana. Tanto tempo. Fica com Deus, meu amigo. E aí, Deus pede para Moisés lembrar tudo o que ele fez, todas as quebras de aliança que vieram por meio do lado mais fraco da aliança, que é o povo, né? Porque a promessa dele, ele falou, a minha promessa eu cumpro. Agora, quanto tempo vai demorar? E como vai ser? E quem vai chegar? Depende do outro lado da aliança, que é o lado de vocês. E a gente já sabe da história de que poderiam ser 40 dias, foram 40 anos, né? Aquela geração que foi libertada não teve a bênção por causa de teimosia e desobediência, mas Deus disse, a próxima geração, aqueles que nasceram no deserto, vão herdar aquilo que eu dei para os pais. Né? Inclusive aqueles que lideraram isto por ordenança e escolha de Deus, né? Que foi Moisés, Arão e a família de Moisés, né? Também não entraram. Ô, Né? Tami, você consegue dar uma palhinha pra gente agora? Você entrou e já... Né? Eu te mando o convite aí. Escreve aqui pra nós, por favor.
Aí a gente já começa com louvor, né? E os passarinhos estão chegando aqui também, ó. Já estão pousando aqui embaixo. E daí vai para a palavra. Então é isso, enquanto a gente aguarda o retorno da nossa irmã, né, só completando essa linha de raciocínio, né, do Êxodo, existe um irmão em Cristo, amigo, né, amigo de Deus, amigo de Jesus, que é o Rodrigo Silva, né? Ela está se arrumando para trabalhar. Ah, entendi. Então, vai com Deus, irmã. O que tá ali? Eu não sei, é uma moça. Mas My Wires. Eu vou ver quem é. Tudo bem. Continua. E aí o que acontece? Rodrigo Silva é um arqueólogo, estudioso da Bíblia, e tem um museu da Bíblia aqui no interior de São Paulo, próximo ali da região de Campinas. É a Raquel. Raquel. É que tá sempre com a gente nos cultos, sábado. Tá. Bom dia. A mulher da beleza. Agora ele escreveu. É a Raquel. É porque não tá o seu nome aí, filho. A gente ainda não relaciona o nome da página com o da pessoa quando não tá. E eu não enxergo bem, aí eu tenho que ficar ali forçando. Bom, e aí estava falando do Rodrigo Silva, que é arqueólogo e tudo mais, e nestas escavações inúmeras que ele já participou na Terra Santa, e no caminho foram encontrados fragmentos, né, que seriam como um lembrete nos locais onde tem aqueles montes, onde Moisés parava para lembrar as pessoas, não se esqueçam disso que Deus falou e não sei o que e tal, e tem como se fosse um lembrete de bolso, né? Lógico, não sei se tinham bolsos naquela época, mas de sacola ou de mochilas, né? Para que a pessoa não esquecesse aquilo que foi guardado. E esse fragmento está com ele no museu, e ele mostrou e contou a história. Isso daqui foi encontrado e é uma prova de que muitos sabiam a escrita e muitos, para não esquecer, escreviam e guardavam isso, né? Ou seja, não existia uma Bíblia, não existia como se fosse livros ou cadernos para serem distribuídos, mas o povo se virava do jeito que dava para guardar a palavra. Isso mesmo. Oi, Fábio, bom dia. Bom dia, Fábio. O Fábio eu conheci lá em Sinop. Quem me conectou com ele foi o Rafael da DE, né? Seja bem-vindo aqui. A gente está conversando sobre a palavra de Deus. Débora, seja bem-vinda. A gente vai agora para a palavra, então, gente, no livro de Deuteronômio, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 21. Fábio, faz tempo que eu estou para falar para você que quando você estava lá em Dubai, eu tinha uma amiga para te indicar, a Jenny, que mora lá. E me lembra disso, por favor, porque eu vi e eu esqueci. Ela é cristã também, ela é a top one em planejamento familiar, financeiro, sabe? E eu vejo quanto você está crescendo, quanto Deus está agindo na sua vida. Portanto, ele falou, conecte esses dois. Não me deixe esquecer, por favor. Bom, então vamos lá. Na porção de hoje, né, da Torá. Você conhece a Jenny? Que bom! Então, tá vendo? Tá tudo em casa. Ela anda com a gente faz um tempo já. Então, Deuteronômio 14 diz assim: como vocês são o povo do Senhor, o seu Deus, não façam cortes nos próprios corpos, nem rapem o cabelo acima da testa, como sinal de luto. Pois vocês são o povo escolhido do Senhor, o seu Deus. Maria. Mari, querida, bom dia. Isso, na atualidade, subentende-se, né? Tatuagens e tudo mais. Leva para o Senhor o que ele, né, determina para cada um. Dentre todos os povos que existem na face da terra, o Senhor escolheu vocês para serem
somente dele. Olha que coisa fofa, né? Não comam nada que seja impuro. Os animais que vocês podem comer são os seguintes, né? O boi, a ovelha, a cabra, o veado, a gazela, a corça, o bode montês, o antílope, o bode selvagem e o gamo. Vocês poderão comer qualquer animal que tenha as unhas fendidas e o casco dividido em dois e que rumine. Vamos lembrar que esse povo estava no deserto, que para matar um bicho e preparar a carne era assim um evento, entende? Eles não tinham nenhuma das normas sanitárias que nós temos hoje, tá? E todavia, dos animais que ruminam ou têm o casco fendido, não deverão comer o camelo, a lebre e o coelho selvagem. Embora ruminem, eles não têm o casco fendido, são impuros para vocês. Também não poderão comer o porco, que embora tenha o casco fendido, não rumina. Esses animais são cerimonialmente impuros e vocês não poderão comer a carne desses animais, nem tocar no cadáver deles. Então tem essas duas exigências aqui. Ah, Senhor, será que ainda hoje eu não posso comer a carne de porco? Pergunta para ele. Ele vai te direcionar. Nós já não conseguimos mais, mas isso foi algo realmente natural, que a gente não precisou fazer esforço para isso. O Espírito Santo já foi. Oi, Meire, bom dia. Tá a caminho dos exames dela. Já orei. Vai dar tudo certo, minha irmã. Tudo certo. Papai tá na frente. Então, sempre pergunte ao Espírito Santo se quando essa ordenança vale para você, né? Porque tem tanta coisa que o Senhor sai transformando na gente quando a gente coloca o pé no caminho, né? E se ele derramasse tudo de uma vez só, a gente não ia aguentar. A verdade é essa. Então, cada um tem o seu processo. Nós estamos nesse processo, sim, que não desce mais carne de porco, né? Mas eu ainda como. Cara, é você e Deus. Né? Como Jesus falou lá na frente, posso? Ele disse, tudo que entra pela boca, o corpo vai expelir. Então, mesmo que eventualmente tenha algo impuro, o que a gente tem que fazer sempre Pai, eu consagro tudo a Ti antes de me alimentar, porque é isso que eu tenho. Muitas vezes, assim como nós vivemos de ofertas e tal, isso a gente já explicou várias vezes, muitas vezes a gente é convidado a ir em algum lugar que só tem aquilo que eventualmente a gente não come. E a gente não vai eventualmente fazer uma desfeita, lógico, tem coisas que não dá, né? Mas se está bem preparado e se Deus deu a tranquilidade, a gente fala, Pai, a gente consagra tudo a Ti, o Senhor sabe que nós estamos aqui a Tua ordem, né? Nós viemos a Tua ordem, então seja feita a Tua vontade. E, como Jesus disse, tudo que entra pela boca para alimentar o corpo vai ser expelido e vai ser limpo. Existe um tempo para ser limpo, mas o problema maior é aquilo que sai pela boca, a palavra. Essa a gente tem que tomar cuidado, porque tem poder, né? Então, tudo que está sendo descrito aqui, como a Lígia lembrou bem, foi para aquele povo naquela época, porque eles estavam impregnados daquele tempo todo que eles viveram no Egito, e tinha muita coisa que era do Egito, que era daquela cultura, que precisava ser limpa. E esse período no deserto, com o maná e tudo mais, foi um período para entender tudo isso que Deus queria. E lógico, não risquem, não marquem o corpo, não, isso daí são escolhas. Eu dei o exemplo da tatuagem. Poxa, mas eu já fiz. Ok. Se você já fez e não sabia, né, é um ponto para você virar e falar, Pai, eu não sabia. Ele é misericordioso, certo? Então, Ele vai saber entender.
muito mais do que nós. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Exatamente, meu Deus, o que eu faço? Ele vai responder. Eu ia chegar nisso, tipo, a caminhada com Deus não é um pode, não pode, sabe? É lógico que ele fala, me conheça antes. Né? Então ensine antes os seus filhos para que não caia nesse erro e depois chega lá na frente e fala, putz, ninguém me avisou. Bom dia, Mayara. Não é um pode, não pode baseado no que os outros estão fazendo. E aqui, sim, são os outros, é aquele povo naquele tempo. É um pode, não pode, como filhos obedientes quando você está prestes a fazer qualquer coisa. Eu vou na casa do meu vizinho, ou eu vou fazer uma viagem, ou eu vou comer um negócio, ou sei lá, eu vou comprar uma coisa nova. Senhor, eu posso. E o Espírito Santo vai me dar direção para aquele momento, para aquela situação. Tá? Aí ele continua aqui, versículo 9 do capítulo 14 de Deuteronômio. De todas as criaturas que vivem nas águas, vocês poderão comer somente as que possuem barbatanas e escamas. Mas todas as que não tiverem barbatanas, vocês não devem comer. Elas serão cerimonialmente impuras para vocês. Todas as aves puras vocês poderão comer. Ou seja, frutos do mar. Por quê? Né? Porque geralmente os frutos do mar se alimentam daquilo que... Da sujeira do mar. Da sujeira ou dos cadáveres de outros peixes e tudo mais, né? E como ele disse lá em cima... Não pode chegar perto de cadáver. Todas as aves puras vocês poderão comer, mas estas são as que vocês não poderão comer. A águia, o urubu nem precisa falar, né? Eles comem o quê? Carne crua, sangue. A águia marinha, o açor, o falcão de qualquer espécie, o corvo, segundo a sua espécie, o avestruz, a coruja, a gaivota, o gavião de qualquer espécie, o mocho, o ibis, a gralha. O ibis, que bicho é esse, gente? Era o corujão, né? A gralha, os pelicanos, o abutre, o corvo marinho, a cegonha, a garça de qualquer espécie, a polpa e o morcego, né? Também todo inseto que voa será impuro, não poderá ser comido. Vocês podem comer toda ave cerimonialmente pura. Não usem como alimento nenhum animal que tenha sofrido morte natural. Contudo, o estrangeiro que mora nas cidades de vocês poderá comê-lo, ou vocês poderão vendê-lo a outros estrangeiros. Mas vocês não comam tal coisa, pois são o povo escolhido pelo Senhor, o seu Deus. Você vê que tem uma distinção ali, né? O povo estrangeiro poderia, porque ele está fazendo... Separando, né? Ele está separando. Isso neste período. Exato. Né? Porque depois a gente vai ler lá na frente em que os gentios, estes não obedeceram continuamente, e ele fala, então eu quebro aqui, já que vocês quebraram a aliança, e tem vaga nesse ônibus aqui, porque vocês quebraram a aliança, sobrou assento, então eu vou pegar quem quer e vai sentar no lugar que vocês não querem mais. Então a porção de hoje da Torá fala exclusivamente, vamos ter olhos espirituais, tá? Sem ficar só na literalidade do que eu posso, que eu não posso comer, enfim. Mas o quanto nós somos um povo escolhido por Deus e separados por Ele para viver coisas que outros não estão escolhendo viver. Porque mesmo nessa época, se algum estrangeiro falasse o seu Deus é o meu Deus, ele entrava na turma. Foi assim no Egito. Entendeu? Então, foi assim nunca foi proibido, tá? Agora, ser separado para Deus tem N restrições? Tem, mas as maravilhas superam tudo. Mas tudo, não tem comparação. E muitas vezes todas essas restrições, elas não indicam algo que dói no começo, porque a carne não quer abrir mão, sabe? Mas depois você para e pensa, caramba, como isso me protegeu? Pensa,
Não sei se vocês já foram hoje, em dia, num lugar que cria porco. Gente, a esterilização é tão séria que, olha, eu acho que os bichinhos tomam mais banho que a gente. A alimentação dele é diferente. Sabe? Né? De tanto cuidado que tem que ter por conta da carne dele. Vacinas, né? Então mudou completamente. Né? Então imagina que naquela época nada disso era possível e o risco que o povo estava correndo de adoecer por conta das inúmeras doenças que esse bicho Pode tem, passar para o corpo. se não for extremamente cuidado, entendeu? Então tudo isso era proteção de Deus com o povo dele. Então assim, o povo de Deus durante toda a vida foi um povo muito preservado, independente das condições físicas, sanitárias, enfim, porque o Senhor ele era específico, ele passava todas as orientações de forma muito minuciosa para não ter desculpa, sabe? É um manual de vida mesmo, a Torá, né? O Talmud, enfim, um dia eu quero ler ele todinho. Manual de vida de saúde, manual de vida financeira, eu ia chegar nesse ponto. De princípios para educar filhos, de como, sabe, se portar no casamento, tudo ele deu nos mínimos detalhes, né? Por que será? Porque Deus criou tudo. Todas as profissões que existem, Ele começou. Aqui tem uma regra de saúde alimentar, onde nutricionistas e tudo mais, hoje em dia, estudam para trabalhar nessa parte de alimentos. Aqui ele está dando 3.000 anos lá atrás, ou mais, ele está dando ensinamento do que dava para ser feito naquela época, né? Quer abrir uma palavra para... Vamos. Então agora eu vou pedir um direcionamento para Deus, né? Para que Ele me dê uma palavra para a gente ter para hoje. Segunda Samuel, capítulo 23. A palavra diz assim: Estas são as últimas palavras de Davi. Palavras de Davi, filho de Jessé, o homem que foi exaltado, o escolhido do Deus de Jacó, Davi, o amado salmista de Israel. O Espírito do Senhor falou por meio de mim, e a sua palavra estava na minha boca. O Deus de Israel falou. A rocha de Israel me disse: quem governa o povo com justiça, quem reina com o temor de Deus, é como a luz da manhã, como uma manhã sem nuvens, que faz brotar da terra a grama verde e macia, como o sol que brilha depois de uma chuva. E a minha família foi a escolhida. Sim, Deus fez uma aliança comigo. A sua aliança é eterna, final e selada. Ele cuidará constantemente da minha segurança e concederá tudo quanto eu desejo. Bom dia, Mateus. Seja bem-vindo. Bom dia. Mas os infiéis... Para quem está chegando, estamos na palavra em 2 Samuel capítulo 23, versículo 6 agora. Mas os infiéis serão atirados fora, como espinhos que ferem as mãos que neles tocam. Quem quiser cortar... Oi, voltou. Opa, bom, voltou, a gente percebeu, né, se está todo mundo... É que tava travando. Gente, só fala aí se voltou ao normal, se tá tudo bem pra vocês. Bom, voltando aqui, né? O que eu tava dissertando sobre esse início da palavra é pra ler novamente. Então, vamos lá. Ó, Voltou. Okay. Então tá.
Estas são as últimas palavras de Davi. Palavras de Davi, filho de Jessé, o homem que foi exaltado, escolhido do Deus de Jacó, Davi, o amado salmista de Israel. O Espírito do Senhor falou por meio de mim, e a sua palavra estava na minha boca. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse: quem governa o povo com justiça, quem reina com temor de Deus, com a luz da manhã, como uma manhã sem nuvens, que faz brotar da terra a grama verde macia, como o sol que brilha depois de uma chuva. Né? A referência é 2 Samuel capítulo 23, Mari. Eu comecei de novo. E aí, versículo 5. E a minha família foi a escolhida. Sim, Deus fez uma aliança comigo. A sua aliança é eterna, final e selada. Ele cuidará constantemente da minha segurança e concederá tudo quanto eu desejo. Mas os infiéis serão atirados fora, como espinhos que ferem as mãos que neles tocam. E aí que veio um ponto de atenção aqui no versículo 7. Quem quiser cortá-los, precisa proteger-se com uma ferramenta de ferro ou de madeira. Eles devem ser destruídos com fogo. Então, olhos espirituais, gente, olha só. Se o Senhor te colocou como missão cortar um espinho, você precisa vestir a armadura do Senhor. Tá? Então, quem são os infiéis aí? Lembrando que a gente estava conversando ontem, nossa briga não é contra a carne, né? Então, no mundo espiritual, para que eu possa trabalhar cortando os espinhos que estão manipulando as pessoas para serem infiéis, eu preciso estar vestido da armadura do Senhor, né? Que passa principalmente pelo uso da palavra, que é fogo. E aí ele diz aqui: estes são os nomes dos 3 guerreiros mais importantes de Davi. O primeiro era Josebe-Basebete. Alguns manuscritos sugerem Isbosete, isto é, Esbaal ou Jabezão, enfim, que é de Taquemone, chefe de 3 guerreiros principais. Este, uma vez, matou 800 homens com uma lança numa batalha. O segundo era Eleazar, filho de Dodô e neto de Aoi. Ele era um dos 3 guerreiros principais que, com Davi, destruiu os filisteus em Pas-damim, depois que o exército de Israel já se havia dispersado. Eleazar manteve a sua posição e feriu os filisteus até que a sua mão ficou com cãibra, e ele não podia largar a espada. O Senhor lhe deu, o Senhor que sempre está por trás desses guerreiros aqui, porque para ter essa força toda, né? Lhe deu uma grande vitória naquele dia. O restante do exército não voltou, a não ser na hora de saquear os mortos. Depois de Eleazar vem Samá, filho de Agé, de Arar. Durante um ataque de uma tropa dos filisteus em Lei, quando todos os homens de Davi fugiram, ele se colocou sozinho num campo de lentilhas e derrotou os filisteus. O Senhor lhe deu uma grande vitória. Reparem que grandes guerreiros não fogem da batalha. E por isso eles são lembrados pelo nome. Pelo nome e exaltando o Senhor sempre. Nunca é só ele. Perto do início da colheita, quando Davi estava na caverna de Adulão e os invasores... Tô até dormindo com a minha armadura, Mariana. Pegou as manhas, né? Ótimo. Então, perto do início da colheita, quando Davi estava na caverna de Adulão e os invasores filisteus estavam acampados no vale de Refaim, 3 chefes dos 30 valentes do exército de Israel desceram a caverna para ficar com Davi. Davi estava na fortaleza nessa ocasião e os filisteus na cidade vizinha de Belém. Então Davi disse: eu estou com tanta sede daquela água pura do poço que fica perto da porta de Belém.
E os 3 homens atravessaram com valentia as fileiras dos filisteus, tiraram água do poço e a trouxeram a Davi. Gente, ele, porém, se recusou a tomar. Eu fazia tomar. Em vez disso, despejou água no chão como oferta ao Senhor e disse: Senhor Deus, eu não posso tomar dessa água. Ela é como o sangue desses homens que arriscaram a sua vida por mim, atravessando as fileiras dos filisteus. Oi, Alice, bom dia. Bom. Esses foram os efeitos foram os feitos, né, desses 3 principais guerreiros. Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era o líder dos 30. Certa vez, ele, com a sua lança, matou 300 inimigos. Foi com esse ato que ele ganhou lugar entre os mais valentes de Israel. Ele se tornou o líder dos valentes oficiais do exército, mas não chegou a ser um dos principais guerreiros. Havia também Benaia, filho de Joiada, um heróico soldado de Cabzeel. Benaia matou os 2 maiores heróis de Moabe. Numa ocasião, ele desceu numa cova e, apesar da neve, atacou um leão que ali se encontrava e o matou. Em outra ocasião, com um cajado na mão, matou um guerreiro egípcio de grande estatura que estava armado com uma lança. Ele arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Estes são alguns dos feitos de Benaia. Ele ficou tão famoso como os 3 principais guerreiros de Davi. Ele foi o mais honrado entre os 30 mais valentes, porém não fazia parte do grupo dos 3 maiores. Davi fez de Benaia o chefe da sua guarda pessoal. Entre os 30 valentes estavam Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Samá, de Arode, Elica, de Arode, Elés, de Pauti, Ira, filho de Iques, de Tecoa, Abiezer, de Anatote, Mebunai, de Uzate, Zalmon, de Aoi, Maarai, de Netofate, Elebe, filho de Baaná, de Netofate, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, da tribo de Benjamim, Benaia, de Piratom, Idai, do ribeiro de Gaás, Abialbon, de Arbate, Asmavete, de Baurim, Eliaba, de Salbom, Bené, Jazem e Jonatas, Samá, de Arar, Aião, filho de Sarar, de Arar, Elifelete, filho de Asbai, de Maaca, Eliã, filho de Aitofel, de Giló, Esrai, do Carmelo, Parai, de Arba, Gigeal, filho de Natã, de Zobá, Bani, de Gade, Zeleque, de Amon, Naarai, de Beerote, que era o que trazia nas armas de Joabe, filho de Zeruia, Ira e Garebe, de Jatir, e Urias, o Eteu, né? Foram 37 ao todo. A Mariana, desde sábado que o Senhor está nos lembrando que estamos em guerra. Pois é. E quando ele vem com essas palavras cheias de nome, eu já sei que ele quer que eu traduza tudo. Não sei se já aconteceu com vocês, mas eu vou assim, um por um, e é um convite que eu estou fazendo, né? E coloco lá o nome da pessoa e o significado. O que significa Marai? O que significa Jonatas? O que significa Aitofel? Entendeu? E, gente, é muito legal, porque os nomes hebraicos, eles têm... O que foi? Você põe a mão na frente e o som não chega. Perdão. Os nomes hebraicos, eles contam uma história, né? Muitas vezes aquele nome da pessoa já dava o destino dela, certo? Se você pega, por exemplo, o livro de Ruth, é maravilhoso ver. O livro de Esther é maravilhoso ver isso, né? Quando você vai estudar de forma mais profunda a Bíblia,
você vai traduzindo assim, o próprio nome das pessoas já vai falando, caramba, realmente o cara devia... esse cara que tinha esse nome realmente fez o que o nome dele condiz assim ao longo da vida dele. Mas ele pediu para ler o capítulo 24 também, tá? Então ele continua aqui. Mais uma vez, Deus ficou irado com Israel e levou Davi a prejudicá-los mediante a contagem do povo de Israel e de Judá. Conhece essa história, né? O censo. Que não tinha sentido. Naquela ocasião não, né? E não se podia fazer o censo sem autorização do Senhor, porque o povo não era do rei, era de Deus, né? Então Davi disse a Joabe, o comandante do seu exército, faça uma contagem de todo o povo, desde uma extremidade da nação à outra, que era um recenseamento, para que eu saiba o total da população. E Joabe, porém, respondeu, que o Senhor, o seu Deus, faça o rei, o meu senhor, viver até que veja a população do seu reino aumentar 100 vezes. Mas por que o rei, meu senhor, deseja fazer essa contagem? Né? No original diz, mas por que tem prazer nisto, rei? Né? O Joabe, ele era boca dura, viu, gente? E aí, versículo 4. Contudo, a ordem do rei prevaleceu e Joabe e seus oficiais saíram para contar ao povo de Israel. Eles atravessaram o Jordão e acamparam em Aroer, ao sul da cidade que ficava no meio do vale de Gade, e foram para o norte, até a cidade de Jazer. Depois foram a Gileade e Cádiz, na terra dos heteus, e chegaram a Dan-Jaã, de onde viraram para Sidom. Depois foram para a fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heveus e cananeus. Por último foram até Berseba, ao sul de Judá. Tendo eles percorrido toda a terra, completaram sua tarefa em 9 meses e 20 dias. 9 meses. E voltaram a Jerusalém. Então, Joabe relatou ao rei, né, o resultado do recenseamento. Havia em Israel 800.000 homens habilitados para o serviço militar e 500.000 em Judá. Depois de mandar fazer o recenseamento, a consciência de Davi o acusou. E ele disse ao Senhor, eu pequei seriamente com o que eu fiz. Por favor, meu Senhor, eu imploro que perdoe o pecado do seu servo, porque cometi uma grande insensatez. Gente, Tami, você está lembrada dessa palavra, minha irmã? Eu li para você outro dia. Você já leu? Já. Tá. Disse o Senhor a Gade, diga a Davi, assim diz o Senhor, eu darei a você... Gade era o profeta, tá, gente? Aí ele chega para o rei Davi e falou, papai do céu mandou falar. Eu darei a você 3 opções de punição. Sabe o gênio da lâmpada? Aqui é o contrário. A que você escolher, eu farei. Aí Gade procurou Davi e transmitiu a ele as palavras do Senhor, perguntando, qual dessas 6 opções você prefere? Vamos lá. Primeira, 7 anos, né? A Septuaginta diz 3. Então, enfim, de qualquer forma, é difícil. É muito tempo. De fome por todo o reino. 3 meses de fuga diante dos seus inimigos ou 3 dias de praga sobre a sua terra. Pensa bem e me dê a resposta, pois o Senhor quer saber qual é a sua escolha. Aí no lugar de Davi, qual que você ia escolher? 3 anos de fome, 3... né? Ou 3, né? De fome, que o povo ia passar fome, 3 meses de fuga diante dos seus inimigos ou 3 dias de praga? 3. Né? Aí Davi diz, é grande a minha aflição. Respondeu Davi, mas é melhor cair nas mãos do Senhor, pois a sua misericórdia é grande, do que cair nas mãos dos homens. Portanto, fiz a minha escolha. Então, primeiro, com isso, ele já tirou da frente cair na mão dos inimigos durante 3 meses. Né?
sobrou. Ou eu passo fome ou eu fico doente. É. Eu não, né? Ele e o povo todo. Porque quando o rei erra, o povo paga junto. A fome também, porque ele iria ser cobrado pelo povo todo, né? É. Lógico que ele vai ser cobrado de qualquer jeito, né? Mas quem E aí, manda a praga é Deus. Entre 3 anos de fome e 3 dias de praga, ele falou, dos males o menor. Aí ele falou, que o Senhor mande os 3 dias de praga. Né? Aparentemente 3 dias, né? Passa rápido. O que pode acontecer em 3 dias? Exato. Hoje é quarta-feira. Bom, assim, o Senhor mandou uma praga sobre Israel naquela manhã, e ela durou 3 dias. A praga causou a morte de 70.000 homens de Dan a Berseba. Tá vendo esses números? 70, 3... Nada com o Senhor é por acaso, né? Quando o anjo da morte preparava-se para destruir Jerusalém, o Senhor arrependeu-se daquele mal e disse ao anjo destruidor: para, já deu, já tá bom, já basta. E o anjo do Senhor tinha chegado perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Quando Davi viu o anjo que matava o povo, e ele via, ele era profeta, né? Ele disse ao Senhor: ó Deus, eu sou o único que pequei contra o Senhor. Por que o meu povo que me segue como rebanho precisa pagar pelo meu erro? Deixa que o seu castigo caia somente sobre mim e a minha família. E naquele dia Gade veio a Davi e disse, né, o outro profeta: vá e construa um altar na eira de Araú no Jebuseu. E Davi apressou-se em fazer o que o Senhor lhe ordenara por meio de Gade. Ou seja, quando Deus manda fazer alguma coisa, a gente vai assim, tá, daqui a pouco eu faço? Na hora. Porque não é só você que paga por isso, sabe? Quando não é só cheio de código hoje, é isso mesmo. Não é só a gente que paga com a nossa desobediência e quando a gente faz corpo mole. É a nossa família, é o povo inteiro. E a gente precisa, E o que ele falou aqui, né? O seu povo precisa sofrer se eu pequei, então peca, cai sobre mim e a minha família. E naquele dia Gade veio a Davi e disse, né? Vai construir o altar. E Davi apressou-se. Quando Araúna viu o rei e seus homens encaminhando-se em sua direção, saiu ao encontro deles e diante deles lançou-se ao chão com o rosto em terra, por respeito ao rei, reverência. Por que o meu senhor e rei veio até o seu servo? Araúna perguntou ao rei. E Davi respondeu: eu vim comprar a sua eira para construir nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga que está destruindo o país. E Araúna disse ao rei: não, mas tudo aqui está à disposição do meu senhor e rei para o sacrifício. Aqui estão os bois para o sacrifício queimado, debulhador, tudo que o rei precisar para construir o altar, e também o jugo dos bois para a lenha do fogo que será aceso sobre o altar. Tudo isso é seu, rei. E acrescentou: que o Senhor, o seu Deus, aceite o seu sacrifício. Ainda abençoou o rei. Mas o rei disse a Araúna, com muita dignidade, porque era isso que destacava Davi perante a todos os outros reis: não, eu não quero nada disso de graça. Eu quero comprar, pois eu não desejo oferecer ao Senhor, o meu Deus, sacrifício daquilo que não me custou nada. Andressa, minha querida, bom dia. Assim, Davi comprou a eira e os bois por 50 peças de prata. E Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu ofertas queimadas e sacrifícios de paz. E o Senhor ouviu suas orações e a praga que destruía Israel cessou. Aqui no dia 30 de maio de 2022, o Senhor nos escreveu uma cartinha, ó. Na minha Bíblia, nessa época, ó, tá vendo? Ele escreve e eu ia anotando na Bíblia. Hoje já tem... Ele fala e você escreve, é mesmo, não né? esquecer.
A idade vai chegando na pessoa. E aí depois que não cabia mais nada, teve anos que eles passavam dias sem querer escrever. Aí hoje, no mesmo dia, tem umas 2, 3 cartas, né? Ele ficou tagarela. Ou eu que limpei o ouvido melhor, enfim. Mas ele pediu para ler essa cartinha aqui. Tá bom. Ele falou assim: filha, lembre-se e lembre o Ralph que este tempo já passou. Vocês estão debaixo da minha graça. Já morri na cruz por vocês e seus pecados estão pregados lá. O arrependimento verdadeiro me basta e o carinho de filho também. Ele pode me chamar de pai. Eu sou pai de vocês. Vocês são meus amados e as escolhas que precisam fazer são a respeito de qual dádiva querem primeiro, porque quem quer convencê-los de culpa não merece ser ouvido. Cumpram as ordens, recuperem os laços, porém sem medo, apenas porque sabem que é o certo. Sigam em frente que eu estou sempre amparando. Bonitinho, tá bom, né? O Ralph também tem um testemunho dessa palavra. Porque, como eu sempre falo, lá atrás, eu tinha o respeito, continuamos tendo, mas não tinha essa proximidade. Tinha tipo não, Deus está lá, eu estou aqui, né? Mas aos poucos essa intimidade foi sendo criada, ele foi se mostrando e a gente foi sentindo, eu principalmente fui sentindo que ele está em mim, ele está em nós. Isso é um testemunho que a gente precisa passar para todos aqueles que falam: poxa, eu queria escutar. Oi. Vamos lá no jardim, porque a Raquel tá falando que a fala tá um pouco atrasada. Ah, tá. Aí lá o sinal é melhor. Vamos. Então vamos mudar um pouco aqui a posição, que a palavra já foi dada, né? Olha o céu como tá hoje. Aí vocês falam pra gente se ficou melhor agora o som. Fala aí, Raquel, por favor. Bom, aí criando-se essa intimidade que é para todos, como eu estava dizendo. Mira só em você que tá contando. É que eu tô querendo mostrar o céu azul, as folhas. Mas os seus olhos também são lindos. Pronto. Aí essa intimidade vai sendo fortalecida, criada, né? Isso é para todos, né? Quando ele vai mostrando para nós as dificuldades e nós criamos a intimidade, ele diz quais os caminhos que a gente deve tomar, quais as missões de cada um, quais os dons que ele designou, e a gente tem que buscar capacitação. Ele dá essas portas, né, para a gente se capacitar, mas precisa do nosso caminhar. Isso não é esforço, o esforço nosso é buscar, é ir atrás, né? Mas ele está junto com a gente e a gente tem que ter essa certeza, né? Porque o pai quer ver o bem do filho. E como a gente sabe que ele é um pai zeloso, muitas coisas que podem vir a nos atrapalhar, ele vai negar. Ou normalmente ele vai avisar antes. Se você for teimoso em querer fazer daquele jeito, ele pode até deixar para você ter uma lição, né? E essa lição vai te fortalecer em ir buscar mais ele antes de tomar decisões. Mas também ele pode virar e falar: você não vai para lá, e fechar as portas como ele já fez. E mesmo a gente buscando e tentando
de qualquer jeito entender, pô, será que foi isso mesmo que eu escutei, que ele falou que vai fechar essa porta e tal, mas aquela coisa, pô, minha vida toda foi desse jeito e agora eu vou ter que abdicar disso, como que vai ser? É o medo da carne, né? E aí quando ele é o suficiente, a gente vai perdendo este medo de deixar ele decidir o que a gente tem que fazer. Nesse período de 2022 para cá, foi um ensinamento, foi um aprendizado, né? A Raquel, como estou aprendendo com você, viu? Continua falando. Então é isso, aos poucos. Mostra você. Ah, meu Deus, ela não quer aparecer. A pessoa mais bonita aqui não quer aparecer. Então, é isso, né? Dentro dessa palavra de capítulo 23 e 24... 2 Samuel? Isso, né? De 2 Samuel, dizendo... Minha mãe disse a mesma coisa ontem. Ah, que legal. Que bom. Então, o que acontece? Davi inicia dizendo: eu sou esta pessoa que Deus disse para mim, ou seja, ele assume o posto de eu fui escolhido por Deus, eu assumo esse posto, né? E sim, ele fez uma aliança comigo e com a minha família, essa aliança é eterna e ela vai acontecer. Ele não sabia o que ia acontecer depois que ele não estivesse mais aqui, né? Mas a promessa foi cumprida até Jesus, porque da herança genética, né, de Davi veio até Jesus, né? E vai dizer, quando Davi escreveu isso, o salmista de Deus e tudo mais, né? Porque a maioria dos salmos foram escritas por ele ou por Asaf? por quem estava com ele, que era incentivado em ver ele escrever e também escrevia, né? Lógico que o dom vem de Deus, né? Ele já tinha passado um monte de perrengues na família que não foram fáceis. Poucas pessoas teriam seguido em frente, muitos teriam desistido no meio do caminho do que Davi passou com a família dele, com tudo o que aconteceu e inclusive com os próprios erros dele, com os puxões de orelha que Deus deu nele, que não foram fáceis. Mas ali ele estava escrevendo que, apesar de tudo o que ele tinha passado, ele aceitava, ele acreditava em Deus e que tudo iria se cumprir como Deus falou, porque tudo aquilo era uma promessa, né? A Débora tá falando que também tá aprendendo bastante. Que né? bom. E a Pai do Céu que ilumina a gente. A gente fica feliz em poder testemunhar, porque a receita de bolo de um remédio, ela serve para o paladar de alguns ou para o organismo de alguns, né? Mas pelo menos ela pode direcionar você para quem receita, né? E quem receita sabe aquilo que você precisa e não tem erro, assim como Davi estava dizendo, né? E aí ele vai na outra parte que diz respeito a tudo veio por muita luta. Muitas guerras foram... Olha o nosso chefe da guarda chegando. Ah, Thales, fala aí, meu irmão. Espero que esteja bem. Amém. Então, falando de guarda, né? Falando de guerra e de guerreiros, tem aí um guerreiro. A Tami diz que também está apanhando bastante. A gente chama o Thales assim, gente, porque essa palavra o senhor já deu algumas vezes para ele, né? Uhum. Thales, lembra da palavra que o senhor fala dos guerreiros de Davi, quando ele está nas últimas lá? Dos bravos. Foi que a gente acabou de ler. E aí ele lembra os nomes. E eu já vi uma pregação, e isso ficou marcado para mim, porque tem muitos na Bíblia que são lembrados como
esse homem, essa mulher, essa criança, mas alguns são lembrados pelo nome. E muitos destes nomes, né? Não tem problema de chegar atrasado, pelo menos chegou. E depois você vê no gravado. E muitos destes nomes são falados pelos anjos lá no céu. Porque estes são escolhidos. Daniel, né? Quando Daniel faz uma oração ao Senhor e Miguel vem encontrar com ele, ele fala: Daniel, todo mundo te conhece. Tu és muito amado. Você é lá. muito amado por Deus, né? Então é isso, sabe? E o Daniel estava ali fiel, né? Ao propósito, levando a palavra. Oi, Ju, a Juliana, meu Deus, quanto tempo. Venha sempre aparecer aqui, ouvir a palavra do Senhor conosco. E assim, estes bravos guerreiros, né? Eles são não só lembrados, mas eles deixam um legado, né? E deixar legado pelo seu nome, assim como Davi é lembrado por ser aquele homem segundo o coração de Deus e tal, que está escrito na Bíblia, né? Não tira o estar na carne e errar, porque nós erramos. Mesmo inconsciente, muitas vezes a gente escorrega porque o corpo exige algumas coisas e você entra num automático, ou você se acomoda porque, puxa, tá tão bom aqui, eu não quero sair, Deus está falando, sai, vamos, que eu preciso mudar, as ferramentas que eu te dei até chegar aqui já não servem mais, você precisa ir buscar outra coisa, e você fala, mas tá tão bom, agora que tá legal, né? E você tem que evoluir, você tem que dar os novos passos, porque isso não diz respeito, esse entendimento é importante. Nada neste mundo diz respeito só a você, só a cada um. Tudo isso diz respeito à missão, à obra dele aqui, para o salvamento, para o resgate do todo. Cada um de nós faz parte desse todo, né? E quando a gente tem essa consciência, é lógico que a gente gosta de ter coisas boas ou de olhar alguma pessoa, não é almejar aquilo que a pessoa tem, mas, poxa, que legal se o Senhor me permitisse ter aquilo que a outra pessoa tem. Deus abençoe essa pessoa, né? Então, ao invés de falar, pô, aquele lá tem e não sei o que e tal, independente, você não sabe o que a outra pessoa passou. Todo mundo olha Davi e fala, ele é o rei, ele tem tudo, é isso e aquilo. Vai passar, vai vestir o sapato dele e ver o quanto ele teve que se rasgar mesmo, né? Eu sempre esqueço a palavra, né? Mas não é renegar, é renunciar. Isso. A Belle também, gente. A Ju e a Belle eu conheço, sei lá, desde 2008, por volta disso, né? Daqui a pouco completa uns 20 anos de estrada aí, né? Mas que estão chegando agora, de segunda a sexta a gente grava aqui, a partir das 9 horas, uma palavra de Deus, né? Porque assim, nesse jardim aqui, ele transformou as nossas vidas. Eu que só falava de comércio eletrônico, de negócios, o que também é legal, né? De repente ele virou e falou, chega, agora você vai falar de mim, né? Porque nesse jardim, exatamente aqui onde a gente está sentado, nós conhecemos ele face a face. Ele nos selou, falou, você é minha, então não tem mais para onde correr, certo? O que eu rodei o Brasil inteiro aí falando sobre comércio eletrônico, que vocês foram testemunhas, ele vai agora fazer a gente também rodar bastante, levando a palavra. Porque, gente, o negócio está pegando fogo e a única coisa que pode... Raquel, né? Quer muito isso. A única coisa que realmente pode salvar a nossa nação, né? As nossas vidas. A única pessoa é Jesus Cristo de Nazaré. Não é
política não é dinheiro, não é negócios, tudo isso é secundário. Nossa, tá lá em último lugar. É só Jesus, gente. Por quê? Porque toda essa estrutura criada nesse mundo só garante a carne. E a carne vai ficar, a gente vai morrer, vai ficar tudo aqui. Agora, quem é que pode nos levar de fato para a vida de verdade? É só Ele, né? Júnior, seja sempre bem-vindo. Dá um beijo na Carol por mim. Carol quer ser muito selada por Jesus. Meu amor, assim, se você não fosse selada, você nem estava aqui. Sabe por que ele teve que vir pessoalmente? Porque aqui era muito bicho ruim. Você não tem noção. Sabe cética, aquela coisa que só acredito vendo, bem Tomé, né? Então, às vezes as pessoas falam, nossa, que privilégio. Gente, vocês não têm noção do que... Ficando fraca. Vocês não têm noção do trabalho que eu dou para Deus, né? Aí a Tami, um coração quebrantado e confeito, Deus não rejeita, né? Exatamente, Tami. A Ju, exatamente, voltarei sempre, viu? Que missão maravilhosa. Amém. A gente vai ter que fechar agora por causa da bateria. A bateria tá acabando, né? Mas assim, a bateria do celular, a bateria de Deus é infindável, né? Não existe essa palavra. Pra ele tudo ele acabou de inventar, tá tudo certo. Esse meu pai é o Deus do impossível, ele faz tudo. Ontem a gente mandou esse louvor pro Thales, né? Deus do impossível. Mas é isso, gente. Quando eu começo a louvar, ele me corta. Só porque eu perdi a vergonha. Não, é por causa da bateria, senão acaba antes da gente finalizar. Ouçam esse louvor. Deus do impossível. Ai, gente, obrigado por participar. E continuem louvando. Sempre, em nome de Jesus. Amém. Né? Obrigado por acompanharem, obrigado por estarem aqui. E assim, ela já deu spoiler do que vai ser as próximas fases. Então, a gente vai se encontrar com certeza amando dele, por intermédio dele, ele vai direcionar esses convites e a gente vai estar rodando, levando a palavra, podendo abraçar a todos os irmãos com muita alegria, porque quando vem dele, não tem diquezinho, como ele costuma dizer. O inimigo constrói diquezinho, mas o tsunami de bênção dele, vamos dizer outra palavra, é imparável. Então fiquem com Deus, tá? Fiquem com Jesus e com a proteção do Espírito Santo. Amém. Até mais.